Pessoal, sou o Daniel Mastral e hoje nós vamos falar sobre homossexualidade. Eu sei que isso em nosso meio é um grande tabu, eu sei que muitas pessoas já têm um conceito pré-estabelecido a respeito dessa pauta, do tema, mas eu com muita humildade hoje, eu peço que você me escute. A Bíblia diz para nós sermos prontos para ouvir e tardios no falar. Jesus está voltando e Deus é a expressão majoritária do amor. E a igreja precisa ser, para esse mundo tão preconceituoso, uma expressão do amor de Deus. Então eu peço que você ouça primeiro, antes de formar a sua opinião, né? E tem um provérbio chinês que diz: se você quer provar do meu chá, esvazie antes a sua xícara. Lutero chegou a dizer que quando nós formos para o céu, nós vamos ter duas grandes surpresas. A primeira é o fato de você mesmo estar lá. Oh, estou no céu, né? A segunda seria o fato de você olhar ao seu redor e observar que pessoas que você achava que não deveriam estar lá, estarão lá no céu. E outros que você julgava que eram imerecedores do céu, vão estar lá, no mesmo ambiente que você. Afinal de contas, em Apocalipse capítulo 7, diz que é uma grande multidão diante do trono, com palmas nas mãos, vestidos de brancos que vieram da grande tribulação. E essas pessoas eram de todas as tribos, raças, né, povos. Então, uma grande multidão que não se podia contar. Essa é uma expressão, para mim, da extensão e da profundidade do amor de Deus. Deus tem um plano de redenção para todos nós e o amor de Deus é muito maior do que você possa imaginar. Preste atenção nesse vídeo. O preconceito, na verdade, sempre existiu. Não é privilégio nosso o preconceito, não. Esse preconceito de raça, preconceito religioso, inclusive há quem acredite, existem algumas linhas religiosas mais antigas que acreditavam nisso, e até nos dias de hoje, muitos acreditam que quem nasce com alguma deficiência física, sem faltando um membro, ou cego, ou surdo, ou mudo, qualquer coisa, qualquer anomalia, é fruto de uma maldição. Ou seja, a pessoa não compreende que aquilo é um comprometimento do DNA, é uma alteração genética, mas a leitura feita sempre é assim, bate pronto, né? Já temos o julgamento, já temos a sentença e já temos a condenação na ponta da língua. É maldição, é o diabo. Então vamos rever os nossos conceitos, vamos olhar à luz da palavra de Deus. Já repararam também que na época da Inquisição, né, quem ia para a fogueira eram as mulheres? Você nunca vai ver um bruxo indo para a fogueira, eram as mulheres, porque a igreja tinha um olhar preconceituoso e achava que as mulheres eram inferiores ao homem, né? E isso remonta à antiguidade, e até na época de Jesus as mulheres não eram nem sequer contabilizadas numericamente. Então vamos olhar através da Bíblia e enxergar esse amor de Deus que nos alcança, que nos abraça, que nos acolhe. E eu espero que Deus me ilumine. Eu tenho orado muito para que Deus me prepare para esse vídeo, para que eu possa falar com sabedoria e amor para você. E eu vou expressar meu posicionamento teológico a respeito. Eu sei que antes eu pensava como você, eu vou ser sincero. Quando eu me converti, eu fui apresentado a esse sistema que é preconceituoso, esse sistema que é seletivo, né? Esse sistema que muitas vezes recrimina, isso vai para o céu, esse vai para o inferno que julga. Então eu pensava assim também, sim, os homossexuais vão para o inferno, que está na Bíblia, não é isso? Pessoas escrevem para mim: ah, Daniel, eu entendi, a gente tem que amar, mas eu não posso concordar, porque eles vão tudo para o inferno. Quer dizer, condenou do mesmo jeito, né? Então vamos esvaziar nossa xícara e vamos conhecer. Seja pronto para ouvir, tardio no falar. Tiago 1,19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem, seja pronto para ouvir, tardio no falar, e tardio para se irar. Então, antes de você falar alguma coisa, ah, eu não concordo, não é bem assim, escuta primeiro. Escuta o que eu tenho para te dizer hoje. Escuta o que Deus tem para te falar hoje através da minha vida. Né? Deus me deu experiências extraordinárias. Me deu experiências maravilhosas que eu pude ver a expressão do seu amor de uma forma tão profunda, tão graciosa, que eu não tenho palavra, não tenho vocabulário para expressar. Muitas dessas experiências não estão narradas nos nossos livros, são experiências de cunho pessoal. Mas eu posso lhe garantir que o Deus que eu aprendi a amar, que o Deus que eu conheço, é um Deus de amor. E não é um Deus
cruel, como muitas vezes é apontado nos altares. Não é um Deus que pune. É claro que existe uma consequência de todas as suas ações. Aquilo que você semeia, você colhe, causa, efeito, ação e reação. Não é? Então isso está muito claro. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que você semear, você vai colher. Deus é amor, mas ele também é justo. Né? Então nós temos que ponderar esses dois lados. O meu conceito começou a ser abalado numa ocasião que eu recebi um inbox de um menino de 10 anos de idade. Essa criança, então, falou para mim que ele era homossexual e que era desde menor ainda. Ele falou: eu me descobri aos 5 anos sendo homossexual. Eu sou menino, mas eu sou uma menina e eu estou preso num corpo de menina. Foram essas palavras que ele usou para mim. 10 anos de idade. E eu vi a fotinho dele ali, um menino lindo, bonito, né? E falava, escrevia tão bem. E ele falou: mas o meu pai diz que eu sou amaldiçoado, meu pai diz que ele tem vergonha de ter um filho gay, meu pai diz que eu vou para o inferno. Então, assim, ele não sentia amor na casa dele. Ele estava sendo rejeitado. Aí ele perguntou para mim: Daniel, se o seu filho fosse gay, o que você faria? E eu respondi: meu irmão, eu amaria ele do mesmo jeito. Ele continua sendo meu filho, ele não perde a paternidade. Pai continua amando o filho, não é assim? O filho pródigo abandonou a casa, chutou o balde. Continuou, o pai continua amando, não mudou. A mãe que tem um filho que é bandido, que é estuprador, que é assassino, que está preso, ela vai lá para visitar. Ela continua amando o filho, não é verdade? Então, esse elo é um elo muito forte. Se nós, que somos podres, nós conseguimos expressar alguma centelha de amor, imagina Deus, que é a expressão majoritária do amor. Então aquele garoto me fez pensar. Depois eu comecei a receber outros e-mails de outras crianças também, de pais também que reportavam para mim: ó, meu filho tem 6 anos de idade, é uma menina, mas ele pensa como menino, ele se veste como menino, ele quer brincar com os meninos, ele diz que ele é menino. E o que a gente faz? E parece que ele nasceu assim. Então vamos entender muito bem, vamos entender devagarinho aqui para que você não tenha dúvida a respeito desse tema. E depois eu lavo as minhas mãos. Eu fiz a minha parte, eu anunciei para você a verdade que Deus conferiu para mim. E você vai fazer a sua escolha. Eu comecei então a pesquisar mais. Recentemente eu vi uma entrevista do irmão do Luciano Huck, né, apresentador de TV, e ele disse que ele é homossexual. E que desde a infância ele luta, ele tinha um conflito, ele tentou ser homem, ele tentava lutar contra aquilo, mas ele resolveu se assumir, porque ele nasceu assim, ele não consegue controlar aquilo. Veja bem, não é uma opção, é uma condição, não é uma escolha. É uma condição. Você nasce assim. Eu vou provar para você isso. Presta atenção nesse vídeo que você vai ter a prova bíblica e a prova científica a respeito disso, tá bom? Então ele enfrentou grandes conflitos. Inclusive ele reporta que ele conheceu amigos que estavam dentro do armário, que estavam sofrendo uma angústia tão grande, que chegaram ao ponto de tirar a própria vida, né? Se mataram. Muitos homossexuais têm se suicidado porque têm medo de sair do armário. Outros são mortos pela pura ignorância das pessoas que simplesmente matam por serem diferentes, né? Então será que nós temos realmente esse poder de julgar, de sentenciar e de condenar? Vamos ver o que a Bíblia fala. E ele até, esse irmão do Luciano Huck, fez uma frase que eu achei muito interessante. Ele diz que os políticos nossos estão tão preocupados em legislar leis que vêm invadir a nossa privacidade, mas a vida deles é uma verdadeira privada. É uma latrina, cheia de sujeira, corrupção, inveja, conluios, não é verdade? Então, antes da gente apontar o dedo para o olho do irmão, né, nós temos que ver se não temos uma trave no nosso olho. Quando você aponta o dedo para alguém, ó, tem 3 apontados para você, né? Então a gente tem que cuidado com isso. Então, aquele menino, ele nasceu assim, né? Há muitas pessoas, não relatam, mas estão dentro das igrejas e estão sofrendo grandes conflitos. Eu recebo e-mails de líderes, de levitas, de diáconos, de ovelhas, que estão vivendo grandes conflitos interiores, né? E não são aceitos, e têm medo de falar, porque se falar, vai dizer que é demônio, vai dizer que vão para o inferno, vai dizer que eles são pecadores, não é? Então vamos entender bem. A Bíblia fala sobre julgo desigual, né? Deus não aprova julgo desigual, não é isso?
Moisés se casou com quem mesmo? Ah, ele não casou com uma hebreia, né? Ele casou com uma midianita. Ah, é verdade. É igual, né? Não, desigual. E José? José do Egito, ele casou com uma hebreia? Não, eu acho que ele se casou com uma egípcia, não é isso? Então, o amor de Deus é muito maior do que isso. A gente bitola coisa, né? Mentira é pecado. Sim, é pecado. Mas nós vamos ver algumas ocasiões na Bíblia que os heróis da fé também mentiram. Davi mentiu e a Bíblia não condena. Abraão mentiu, né? Então nós vemos que algumas circunstâncias podem ocorrer na nossa jornada de fé, nós podemos errar e mesmo em detrimento do nosso erro ou de algumas escolhas, Deus perdoa e entende, né? Porque ele entende a motivação daquilo. Ele entende o que está por trás daquilo. Não seria justo José passar tanto tempo no Egito e ficar solteiro? Não, tem que esperar uma hebreia. Não, encontrou uma egípcia, se apaixonou, casou e teve os filhos ali. Então Pedro negou a Cristo, a quem ele jurou pouco antes de Cristo ir para a cruz. Pedro falou, eu daria minha vida por ti. Pedro negou. João Batista não pregava em templos, ele pregava no deserto, se vestia de uma maneira diferente. Uma vez uma pessoa escreveu para mim e falou, Daniel, você não usa terno e gravata para ir na televisão, você deveria ir de terno e gravata, está cheio de política de terno e gravata, e pastor de terno e gravata, que é ladrão, que é vigarista, que é safado, que é picareta. Sabe, você não a minha roupa não me define. João Batista se vestia com pelo de camelo, cinto de couro, comia gafanhoto com mel. Numa época se vestiam com túnicas chiques, luxuosas, né? Então a externa é casca, Deus vê o interior, Deus vê o coração. Então não adianta você apresentar uma embalagem para o mundo santa, porque você e eu somos pecadores, né? Nós sabemos isso, nós não temos o poder de julgar ninguém. Vamos entender um pouco mais. Raabe, olha Raabe, sabe quem foi Raabe? Uma prostituta, né? E ela está na lista dos heróis da fé. Ah, se Raabe estivesse nos nossos dias, o que a gente ia dizer? Inferno para você, Raabe. Você está amaldiçoada, Raabe, não é? Mas ela está entre os heróis da fé. Se José estivesse nos nossos dias, José, você está em julgo desigual, você se casou com uma egípcia, você vai para o inferno, José. Moisés estava no inferno também. Abraão, inferno. Davi, inferno. Quer dizer, a gente mandava todo mundo para o inferno, não é verdade? Até Jesus. Porque, afinal de contas, o povo, a grande maioria, pediu sua crucificação e diziam que ele tinha parte com Beelzebul. Os líderes diziam isso, né? Os líderes. Então, nós estamos vivendo um tempo, quer dizer, se essas pessoas citadas aqui vivessem nos dias de hoje, é um tempo sem amor, sem compaixão, onde o amor tem se esfriado, onde a fé tem se esfriado, onde tem sobrado em nosso meio, tem esbanjado soberba, arrogância, onde muitas pessoas se acham acima de Deus, estão acima de Deus. Paulo escreveu assim, presta atenção no que Paulo escreveu. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua cabeça. Presta atenção. Porque é a mesma coisa como se estivesse rapada, sem cabelo. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tem que cobrir com o véu, tá? Tosquice também. Se você não se cobre com véu, rapa a cabeça careca, tá bom, mulher? Né? Se, porém, para a mulher é vergonhoso ser tosquiado, raspada, você não quer rapar careca, você se cobre com o véu, né? Então, por esse prisma, estou me pautando na Bíblia. A Bíblia está dizendo, a mulher que vai para a igreja hoje tem que estar aí com o véu. Se não vai com o véu, vai para o inferno. Então somente a congregação cristã do Brasil está certa, porque eles usam véu, as mulheres vão de véu. Eles vão para o céu e todos nós vamos para o inferno, não é assim? Você vai para o inferno, você não vai de véu para a igreja. Você, mulher, não vai para a igreja de véu, então você vai para o inferno. Que a Bíblia diz que tem que ir com o véu. A Bíblia. Pois o homem, na verdade, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. O homem é o top aqui, né? Mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não proveio da mulher, mas a mulher do homem. Nem foi o homem criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Então esse conceito parece um pouquinho machista se a gente olhar sob o prisma do nosso século, não é verdade? Portanto, a mulher deve trazer sobre a cabeça um sinal de submissão, que é o véu, por causa dos anjos. Por que por causa dos anjos? Porque os anjos, eles acreditavam, pela literatura judaica, que os anjos estavam presentes nos cultos de adoração a Deus, né? Então, por respeito aos anjos, as mulheres deviam cobrir suas cabeças. Há uma segunda vertente também, que era para não despertar o desejo de sensualidade dos anjos caídos e não cometer o mesmo erro que ocorreu em Gênesis 6. Vindo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram, né? Então, nasceram ali a questão dos nefilins e tudo mais, né?
Então nós vamos ver isso até mesmo depois. Depois do dilúvio vai ter gigante, Golias, por exemplo, e nos dias de hoje há rituais ainda dessa maneira, tá? Ainda existem demônios que se materializam, copulam com mulheres e acabam tendo filhos com pequenas genéticas alteradas, né? Nós falamos isso na trilogia Aquilaim. Eu conto melhor porque eu estou protegido pela ficção, então a gente pode ir mais para frente, né? Da mesma forma, a mulher, há um tempo atrás, não podia trabalhar fora. Na época de Cristo, a mulher foi feita para lavar, passar, cozinhar e ter filho e cuidar do filho. Era essa a obrigação da mulher, né? Então, biblicamente falando, a mulher não pode ser médica, não pode ser advogada, não pode ser enfermeira, não pode trabalhar e se for na igreja tem que se cobrir com o véu. Bíblia está dizendo isso. E quem não fizer isso vai para o inferno. Tá vendo só? O inferno já está ficando lotado, já não está mais cabendo tanta gente no inferno, né? Então, hoje nós vemos mulheres que até década de 50, né, um pouco antes disso, as mulheres não podiam votar, né, não tinham direito a voto. Né? Você vê só que linha de preconceito, né? E hoje as mulheres votam, as mulheres ensinam nas igrejas, as mulheres são líderes de empresas, né? Se fosse biblicamente falando, estariam no pecado, porque o salário do pecado é a morte, é o inferno, está lá em Romanos 6:23, iriam tudo para o inferno. Sabe que Pascal foi um matemático, um cientista, ele fez uma equação para tentar provar a existência de Deus. Deus existe ou Deus não existe? Então ele pegou uma série de variantes, a bondade natural humana, o nosso senso de valores, a maldade e tal, e ele chegou numa conclusão 50-50. Ele não consegue provar que Deus existe, mas ele também não consegue provar que Deus não existe. Eu creio que nós podemos através da sequência Fibonacci, por exemplo, tá? Já falei isso em outros vídeos. Né? Mas aí, então ele ficou na dúvida, se é meio a meio, é melhor eu acreditar que Deus existe, e quando eu chegar no céu, então eu vou mudar essa equação. 49% Deus não existe, 51% Deus existe. E se eu chegar no céu, né, estiver diante de Deus, Senhor, eu acreditei, viu? Eu acreditei. Então agora imagina, eu prefiro pecar pelo excesso. Eu prefiro olhar as pessoas com o olhar de Cristo, com o olhar de Deus, sem julgamentos, para lá no céu, quando eu chegar diante do Criador, do Todo-Poderoso, do El Shaddai, dizer para ele, Senhor, eu amei a tua criação. Eu respeitei a sua criação. Eu deixei que o Senhor fosse o justo juiz sobre todas as coisas, né? Vamos continuar. Então, eu lembro de uma história de um veterinário. Ele contou que uma criança de 10 anos veio junto com seu cachorrinho e o cachorro estava morrendo, 13 anos o cachorro, e não teve o que fazer, o cachorro morreu. E o menino estava muito sereno. O veterinário então indaga o menino, você está sereno? A mãe está chorando, o irmão mais velho está chorando, né? O cachorro é uma extensão da família, por que você está sereno? E a criança respondeu, porque nós nascemos. Nós nascemos para ser leais, para ser amigos, para sermos felizes, né? Para trazermos alegria aos outros também, não é? Né? E o cachorro já nasceu sabendo tudo isso. Ele abana o rabo toda vez que você chega, ele adora passear, quando você está triste ele senta do seu lado e fica quietinho. Eu vi um filme esses dias na Netflix, um gato chamado Bob. O gato salvou a vida do cara, praticamente, né? Então, os animais já sabem isso. O ser humano leva, às vezes, 70 anos para aprender a amar, né? Os animais, como eles aprendem mais depressa, eles vão embora mais rápido. Essa era a lição, né? Olha só o que Paulo coloca. Quando eu era menino, Paulo está falando, né? Vamos pegar desde o começo aqui, ó. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, em parte. Então eu não sei tudo, você também não sabe tudo, logo nós não podemos julgar, tá bom? Mas quando vier o que é perfeito, então quem parte será aniquilado. Ou seja, quando eu estiver na glória, eu vou entender todas as coisas, o que eu não entendo agora. Quando eu era menino, eu pensava como menino, mas logo cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ou seja, eu cresci, eu amadureci, eu evoluí, né? Então se você observar, muitas coisas que eu pensava antes, hoje eu penso diferente, eu reformulei. Porque a minha mente está aberta para aprender novas coisas, para crescer, para evoluir. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade de entender, é natural dela. E a gente pode fazer uma analogia aqui. As pessoas que têm mais dificuldade, elas são tipo analógicas, né? Então você tem que repetir várias vezes para ela entender. E tem as pessoas digitais, né? Que elas percebem, pingo é letra, já entendi, Daniel, não precisa explicar nos mínimos detalhes. Então às vezes eu tenho que fazer vídeos bem explicadinhos, né? Como aquele personagem lá da televisão humorista que queria tudo nos mínimos detalhes. Coisas muito bem explicadinhas nos seus para que essas pessoas entendam, para que essa mensagem tenha acesso a todos, e não apenas aos digitais, mas que os analógicos entendam também com todo o respeito, né? Então lá, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, como também serei plenamente conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor.
Esses três só, mas o maior é o amor. Então Paulo está exortando que nós devemos exercitar esse amor. O amor não julga. O amor não julga dessa maneira. Porque olha só o amor de Deus. Deus ele deu uma sentença para Adão e Eva, né? Ó, se você comer dessa árvore aqui, ó, do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. Era uma verdade empírica, incontestável. Não diz talvez morrerá. Olha, periga de você morrer. Não, certamente morrerá. Adão comeu, né? Só que não morreu. Né? Ou seja, era uma morte espiritual, talvez Adão pudesse até viver uma eternidade aqui, né? Nós podemos ter várias conjecturas dessa questão de morte, mas Cristo veio para nos trazer vida em abundância. Então Deus estabeleceu um plano de redenção para chegar até você, para cancelar essa sentença de morte. Mesmo Deus dando a sentença, Ele mesmo estabeleceu uma estratégia, um plano para revogar a sentença, porque Ele te ama. E o amor dele sempre vai te alcançar. Ezequias, o rei Ezequias ia morrer. O profeta Isaías vai lá e diz, assim diz o Senhor, Ezequias, você vai morrer. Te prepara, Deus já falou que você vai morrer. Estava dada a ordem. Ezequias chora, né? Se arrepende e Deus revoga a ordem. Deus diz, ok, volta lá Isaías, volta lá meu profeta. Ele vai viver. E deu mais anos de vida para ele, deu cura e deu tantas coisas. Nínive seria destruída. Havia uma promessa de Deus. O Jonas estava já esperando lá. Né? Eu quero ver a cidade ser destruída. E Deus falou, não posso destruir essa cidade. Porque tem muitos animais, Deus ama os animais. Né? E esses homens não sabem discernir a mão direita da esquerda. Não tem discernimento, eu não posso destruí-los. Amor de Deus, amor que a gente não entende, né? O amor e a misericórdia de Deus, ela é muito maior do que a nossa arrogância, do que a nossa prepotência, do que o nosso orgulho, do que a nossa vaidade, do que os nossos preconceitos. Sabe que o nosso planeta Terra é um pequeno grão num grande universo. Eu vou mostrar aqui para vocês a imagem da nossa Via Láctea. Tem mais de 200 bilhões de estrelas na Via Láctea, 200 bilhões de estrelas na Via Láctea. E de todo esse grande conglomerado, todo o nosso sistema solar, que é enorme, que é gigantesco, né? Ele é um pontinho lá na galáxia, um pontinho. E a nossa galáxia é um pontinho no universo, porque existem outras milhares de galáxias, né? E nós, então, somos grãozinhos de areia nesse cenário da grandiosidade da criação de Deus. Somos vermes, né? Ó, vermezinho de Jacó. Nós somos vermes, né? E esse verme aqui quer julgar. E esse verme aqui que usa 10% do cérebro, no máximo, a gente usa de 5 a 7% do cérebro, tá? Einstein usou 10% do cérebro. Nós que usamos tão pouquinho do cérebro, que somos vermes, né? Que somos pó, que somos pecadores. A gente quer ser Deus. A gente quer entender a mente de Deus, o Criador que é perfeito. Nós, os imperfeitos, queremos entender a perfeição. Nós finitos, queremos entender a infinitude. Não vamos ter capacidade para entender. A Bíblia vai nos dar norte para isso. Presta atenção e você vai aprender. Então, é claro, eu entendo, eu sei, eu não vou agradar todo mundo. Jesus não agradou todo mundo, os apóstolos não agradaram todo mundo, os profetas não agradaram todo mundo. Aí isso vai dizer perfeição só no céu, né? É, mas até no céu, que é um local de paz, harmonia e perfeição, houve quem achasse que não estava bom. Lúcio, não está muito bom o céu não. Está muito tranquilo aqui, muita calma, fazer uma rebelião. Né? Então até no céu teve pau. Não vai ter pela segunda vez não, tá? Não pense que vai ter uma segunda rebelião, porque não vai ter. Eu vou deixar isso muito claro no livro A História de Mitre. Já escrevi o tomo 1, estou escrevendo o tomo 2, vai ser editado pela Planeta, provavelmente no final deste ano, 2017, nós vamos lançar a primeira parte desse livro. Tem muita coisa do mundo espiritual, vai te surpreender. Então, quer dizer, se até mesmo no céu teve confusão, imagina aqui, né, nessa imperfeição nossa. Então, vamos entender o que diz a palavra? Filipenses, né? Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Nós temos que regozijar no Senhor. Não me aborreço de escrever as mesmas coisas. E é segurança para vós. O que ele está dizendo? Eu tenho que repetir várias vezes, porque o povo é analógico. Tem um grupo analógico. Então não me aborreço de escrever de novo, e de novo, e de novo. Sabe, água mole, pedra dura, porque esse povo está cauterizado, esse povo está com a mente fechada, esse povo não enxerga. Eu hoje quebrei paradigmas. Você sabe, se pegar os nossos vídeos, tudo que estão te enganando, eu tenho procurado apresentar a verdade. Paga um preço que você não faz ideia. Estou ensinando a verdade sobre os dízimos, né? Tem vídeo nosso, tem estudo no meu site. Estou ensinando a verdade sobre apóstolos dos nossos dias.
Comprei uma briga feia com esse sistema podre, né? Falo a verdade sobre maldição hereditária. Então tudo isso abala esse sistema corrompido que lucra com a ignorância do povo. Então, mais uma vez, eu venho levantar uma bandeira para que você conheça mais um aspecto da verdade que é omitido de você. Vamos um pouco mais adiante, então. Então, não me aborreço. Tem que escrever várias vezes porque é segurança para vós. Guardai-vos dos cães. Presta atenção. Guardai-vos dos cães. Guardai-vos dos maus obreiros. Guardai-vos da circuncisão. Quem é o cão aqui? O cão é um mau obreiro. O cão é uma pessoa cruel. É isso que é o cão. São pessoas cruéis. São pessoas que destilam ódio. Esse é o cão. Porque o cão não é o cachorro. O cachorro é o melhor amigo do homem, realmente, né? Mas, é claro, em primeiro lugar, Deus, não vou fazer, qualquer pingo aqui, o povo fica com mimimi, né? Então eu entendi, Deus em primeiro lugar, tal, mas é analogia, tá bom? Então, falando para os analógicos, estou usando uma analogia, né? Então, o que ocorre aqui? Guardai-vos dos cães. Então os cães, eles comiam os cadáveres. Eles eram considerados animais impuros. Então por isso eles eram associados a uma coisa impura, cruel, né? Era essa a questão da época. Outro texto aqui. Humilhe-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas se colocando como juiz, não é verdade? Presta atenção, é a Bíblia falando, meu irmão. Há apenas um legislador, não é você, não sou eu. Um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. E aí deixa a pergunta perturbadora, mas quem é você para julgar o seu próximo? Quem é você para tirar a primeira pedra? Quem é você? Né? Então, não julguem para que não sejam julgados, tá bom? Deixa eu dar o endereço aqui, está em Tiago 4, de 10 a 12, tá? Pra você ver esse texto. Não julguem para que não sejam julgados, está falando aqui. Pois na mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. Na medida que usarem, também será usada para medir vocês. Então você aponta o dedo, vai ser julgado da mesma maneira. E olha, Deus vai esquadrinhar a sua vida. Sabe que você não tem nenhum pecado, não? Vício em pornografia, adultério, mentira, inveja, ira, né? Amargura, vingança. Será que você é tão puro assim? Será que você é tão santo assim a ponto de julgar as pessoas? Vamos trazer reflexões pautadas na palavra de Deus, né? Porque quem repara no cisco que está no olho do irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Né? Ou seja, né, se você é tão santo assim para julgar os outros, como você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, que você vai para o inferno, viu? Se não tirar esse cisco. Mas há uma viga no seu olho, há uma viga. Hipócrita, está escrito hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho. Então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, ou seja, cuida da tua vida primeiro. Limpa a tua casa, limpa a tua vida, purifica o teu coração. Antes de apontar o dedo para o irmão, santifica a tua vida. Começa por você. Seja você um exemplo. Seja você uma referência. Está faltando referência nesse mundo, né? Paulo chegou a dizer, assim como ele falou do véu, ele falou outras coisas também. Então veja bem, se eu aplicar o que Paulo falou do véu e sobre o conceito das mulheres, as mulheres hoje que não usam véu na igreja vão para o inferno, não é verdade? Se eu colocar o que Paulo, o pensamento que tinham das mulheres, hoje as mulheres não poderiam ser enfermeiras, médicas, engenheiras, advogados, não poderiam estar ensinando nas igrejas, pautado na Bíblia, não é isso? Está na Bíblia. Então veja bem, Paulo também escreveu, 1 Coríntios 6,10. A gente gosta de pegar só um detalhezinho, né? Porque isso parece que afaga o nosso ego. A gente joga para o outro aquilo que, as nossas frustrações. Então eu tenho alguém para apontar o dedo para me sentir melhor. Eu rebaixo alguém para tentar subir um pouco na escala, né? A gente tem essa ideia, isso é humano, é um lado podre do ser humano. É uma maldade que se alojou no nosso coração quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6,10. Está escrito. Paulo escreveu, ok? Mas e o resto da lista? Adúlteros. Adúlteros. Está assim de pastor adúltero. Ladrões. Você acha que não tem pastor ladrão que te engana, que rouba, que vende um monte de porcaria ungida para você? Está assim, ó, chove. Avarentos. Você dá para a igreja quanto? Você dá o que sobra, né? Por campo missionário, você dá o que sobra. Você só dá o melhor, você só dá o melhor mesmo quando você tem interesse que vai receber alguma coisa em troca. Se eu ofertar 1.000, eu vou ganhar 1 milhão. Se eu ofertar 2.000, agora eu vou ter a casa própria. Se eu ofertar 5.000, eu vou ter poder, vou ter autoridade, eu vou ser o cara. Então o que lota as igrejas é interesse, não é amor, não é verdade?
Isso aqui está ligado à avareza, né? A avareza, porque é melhor dar do que receber. Eu percebo isso nas pessoas, né? Como esse ministério é pautado no amor, né? Eu não estou cobrando nada de você, eu não estou ameaçando você com maldição, eu não estou prometendo para você recompensas espirituais. Poucas pessoas ofertam nessa trincheira, pouquíssimas pessoas ofertam, mas Deus traz estritamente o essencial para cada dia. E eu posso dizer, o Senhor é meu pastor e nada tem me faltado. Mas eu vejo, agora se eu fosse um profissional da fé, vendesse alguma, sei lá, cueca ungida, pronto, estava rico, vendendo a cueca ungida. Né? Se eu falasse o que você quer ouvir, hoje vai ser o seminário do poder absoluto, cura, vitória total sobre todas as coisas do universo. Pô, ia lotar o seminário, gente. Eu ia ter que alugar um estádio para isso, porque o povo busca o seu próprio interesse, né? Onde está seu coração, ali está seu tesouro. Maldizentes, está na lista. E a gente fala mal dos outros. A gente faz fofoca, a gente fala, o maldizente não vai para o céu. Olha, o inferno está ficando tão cheio, não está mais cabendo gente no inferno. Então, porque até para a sua... Aí continua o texto. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, que Romanos. Ao contrário à natureza, semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo entre si mesmos a recompensa que convinha do seu erro. Romanos capítulo 1, 21 a 27. Muitas pessoas se pautam nesse texto e no texto de Coríntios. Os dois foram escritos no mesmo período de tempo, tá? Paulo está escrevendo para quem? Romanos. O que os romanos faziam? Os romanos não tinham nenhum freio moral, não tinham nenhum freio religioso. Era comum para os romanos a promiscuidade. Né? Era comum para os romanos fazerem bacanais. Bacanal vem de Baco, deus do vinho. Então faziam bacanais, faziam orgias, para eles era algo normal, fazia parte da cultura romana. Então Paulo está escrevendo para os romanos que se converteram. Olha, não façam isso, agora vocês conhecem a Deus, não façam assim. Não ajam dessa maneira, porque naquela época era uma escolha, naquela época era uma opção. Era uma escolha, era uma opção. Eles faziam aquilo porque era meio que cultural, né? Então Paulo está exortando, larga as coisas do mundo e vamos nos santificar para Deus. É isso. E como foi escrito no mesmo período, você vai ver que semelhança nesse texto com o texto de Coríntios que nós já citamos anteriormente, tá? Então naquela época era assim. Hoje, se alguém tenha, digamos assim, a opção, eu cansei de mulher, agora eu quero experimentar uma coisa nova, ou vice-versa, é uma escolha sua, é uma opção, aí sim você deve abandonar essa prática. Aí sim é pecado, aí sim Deus condena, porque virou promiscuidade, tá bom? Né? Se você foi violentado quando era criança e causou isso um trauma, que acabou dando uma orientação diferente à sua sexualidade, busca ajuda, busca terapia, terapia vai te libertar. Oração, sim, é importante, você precisa do suporte, né, espiritual, mas não deixa também de buscar ajuda clínica, né? Vai buscar psicoterapia, vai buscar uma terapia, uma análise, vai te ajudar a se resolver por dentro, né, e a ter a sua vida normalizada. Então, desses daí, sim, então isso aí você tem que buscar, né, esses freios, né? Você tem que buscar a mudança. Mas eu estou dizendo que existem pessoas que nascem assim. Como é que você pode dizer que nasce? Aqui embaixo, na caixa de texto, presta atenção. Na caixa de texto, estou falando para todo mundo, vou repetir, analógico e digital, né? Na caixa de texto embaixo vai ter um link. Você clica no link, vai cair num vídeo. Esse vídeo ele foi feito, é um documentário feito entre a década de 50 e 70, e eles estavam falando sobre a feminilização masculina, né, através do BPA, chamado bisfenol A, que não tem só na garrafa PET não, na chupeta, na mamadeira, mas inclusive em latas de conserva, latas de ervilha, lata de palmito, lata de feijão, e aqueles estudos começaram a provar cientificamente que houve uma alteração dos espermatozoides humanos que causou uma alteração genética. Da década de 50, se pegar espermatozoides de homens da década de 50 e pegar de hoje, houve uma grande mudança. Tem agrotóxicos à nossa volta, a rodo, tem uma série de fertilizantes, tem hormônio, a vaca toma mais hormônio para produzir mais leite, a galinha mais hormônio para botar mais ovos. Estamos recebendo uma dose cavalar de estrogênio ou estrógeno, que é o hormônio feminino, né, através do BPA, através dos hormônios. E tantas outras, isso daqui, e esse estudo, eu quero que você veja o vídeo, tem 36 minutos, assista o vídeo inteiro, porque aí você vai expandir seus horizontes, porque é muito simplista formar uma opinião sem conhecer, é ciência, nascem assim, nós tivemos uma alteração genética, porque hoje o trigo é um veneno, se você ler o livro Barriga de Trigo, eu tirei o trigo da minha dieta, e realmente mudou minha vida.
Então eu durmo melhor, como melhor, tenho mais exposição, né? Então melhorou tudo, né? A sua intelectualidade, parece que o cérebro liga melhor as coisas. Então, o trigo é um veneno, ele foi feito para ser uma espécie de pesticida, para matar os ratos, dava infertilidade. E hoje temos uma época do quê? Já reparou? A grande incidência que existe no nosso mundo de câncer, não tinha isso na década de 50. Já viu a grande incidência de obesidade do nosso século? Olha para alguém da década de 50, todo mundo magrinho, né? Todo mundo, você não vê ninguém gordo, não é verdade? Então nós temos obesidade, nós temos pressão alta, nós temos uma incidência maior de câncer, de doenças cardíacas, jovens morrendo, pá, coração para, do nada, parou. Doenças cardíacas, né, de câncer de mama, de infertilidade. Então tudo isso são alterações genéticas causadas pelo nosso meio, pelas coisas tóxicas que estão chegando a nós. E esse documentário que eu estou sugerindo para vocês é anterior a descoberta dos efeitos nocivos da soja. Vou mostrar também uma palavra de um médico que falou sobre a soja. A soja também pode causar uma desorientação sexual nas pessoas. Então o leite de soja, tudo que é derivado da soja, pode causar uma grande contaminação. Você ter uma ideia, o morango e o kiwi, no Brasil pelo menos, são os campeões de uso de agrotóxicos, né? Inclusive a pediatra, quando meu filho era menor, dizia, não dá morango para o teu filho não, porque tem muito agrotóxico. Não dá leite de soja, porque pode alterar a sexualidade, né? Então, até o leão, né, quando está no zoológico, se você misturar na carne dele carne de soja, ele perde o apetite sexual. Então tá provado cientificamente isso. Tem um livro que fala sobre isso, um geneticista escreveu um livro que fala sobre esse assunto também. Vou colocar aqui. Né? Então isso aqui é ciência, BPA, mercúrio, agrotóxicos, fertilizantes, hormônios, tudo isso faz com que o nosso DNA foi corrompido. Então sofremos alterações genéticas. É o que nós falamos, aumentou o câncer, aumentam hoje a incidência de superbactérias, o zerivezeiro tem superbactéria, antes não tinha isso. Por que que tem? Toda essa química ao nosso redor, tudo isso daí ao nosso redor, né? Então, há pesquisas concretas que há pessoas que nascem assim. Elas já nascem desse jeito. Aí você diz, mas tudo bem que ela nasceu gay ou nasceu homossexual, mas ela não deve cometer o pecado. Tá bom, então Deus quer que essa pessoa sofra, que ela tenha uma vida sem amor, uma vida solitária. Deus é contra a promiscuidade, tá? Meu ponto de vista, tá bom? Daniel, tá? Eu acho que se tiver um casal homossexual monogâmico, que se amam, se respeitam, eu não vejo condenação sobre eles. Claro, se houver promiscuidade, adultério, traição, a sentença é a mesma para mim, ou para você, que somos héteros, né? Se eu estiver falando para hétero, né? Porque eu estou falando para todo mundo. Né? Então, a sentença é a mesma. Eu vou estar cometendo pecado. Né? Então, Deus ele é contra a promiscuidade, tá? Então, essa é a minha opinião. E eu prefiro pensar assim, porque um dia, quando eu chegar diante do Criador, eu vou poder dizer para ele, Senhor, eu não julguei ninguém. Eu entendi, eu vi a ciência e eu escutei. Aquele criança de 10 anos foi usada por Deus para falar para mim, Daniel, acorda, para de julgar os outros, Daniel, olha nos olhos dessas pessoas. Eu cheguei a falar com pessoas que vivem conflitos enormes, que vivem preconceitos enormes, dentro da igreja, que deveria ser um celeiro de amor. E isso me corta o coração. E eu nunca vou esquecer aquele menino de 10 anos. Eu tentei manter contato com ele, mas eu perdi o contato. A última vez que ele falou comigo, ele disse que ele estava pensando em se matar. Eu não sei se ele estava vivo. Mas se você estiver vivo, escreve para mim. Escreve para mim. Não desiste, não desiste. Deus te ama. Deus não esqueceu de você. O amor de Deus é maior do que o preconceito das pessoas ao seu redor. Deus sabe que você nasceu assim, que na época de Paulo, né, não tinha as contaminações que tem hoje. Na época de Paulo era uma opção. Hoje é uma condição. A pessoa nasceu assim, nasceu. E o que nós podemos fazer para condenar, né? Bom, eu prefiro pecar pelo excesso. Apocalipse 22:15. Mas ficarão de fora, presta atenção. Quem vai ficar de fora? Quem que não entra no céu. Os cães, as pessoas cruéis, que apontam o dedo, que destilam ódio, homofóbicos, preconceituosos, orgulhosos, ficarão de fora. Ah, que surpresa que a gente vai ter no céu. A gente vai achar que vai encontrar o pastor X. Mas aquele pastor que estava na televisão, não está aqui, está lá no inferno. Né? Mas essa pessoa aqui, tão humilde, tão simples, esse carpinteiro, esse pintor está aqui, esse faxineiro, está aqui. Né? Pois é, vai ter grande surpresa. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, né?
Os que se prostituem, tá vendo? Promiscuidade, ou seja, o hétero pode se prostituir também. Então, né, tanto o homossexual como o heterossexual, eles podem se prostituir. Aí sim é uma escolha, e Deus condena isso, aí fica de fora. Né? Os homicidas, eu nunca matei ninguém, mas você pode matar sonhos. Você pode matar esperança, você pode matar alegria com uma palavra, com o dedo apontado, com um julgamento. Quem é você para julgar os outros? A Bíblia diz, não é o Daniel. Jesus disse para aquela mulher adúltera, pelas leis mosaicas, ela deveria ser apedrejada até a morte. Quem não tem nenhum pecado, atira a primeira pedra. Né? É simples, simples assim. Então, os homicidas, os idólatras. Ah, eu não sou idólatra. Ah, você não idolatra, não? Idolatro o carro, idolatro o status, o prestígio, o glamour, o cargo, o dinheiro. Ah, nós temos vários tipos de idolatria. Nós queremos fazer de santos, né? Idólatras não vão para o céu, tá? E qualquer que ame comete a mentira. Tem mentira na tua vida? Seja sincero. Você já mentiu alguma vez? Você mente, você engana a tua esposa, ela vai dormir se acessa site pornográfico. Ou vice-versa. Né? Você disse que largou as drogas, mas você continua usando droga. Ah, mas ninguém está sabendo. Mas Deus está vendo. Deus está me... Ah, mas eu peguei um dinheirinho aqui, me apropriei, mas ninguém está vendo. Está mentindo. Quem somos nós? Vai ficar de fora, vai para o inferno. A Bíblia diz. Engraçado que nessa lista não diz os efeminados. Não está na lista. Não fala os sodomitas. Não está escrito isso em Apocalipse. Por quê? Deus, na sua onisciência, sabia que nessa época que nós estamos vivendo, nosso sistema biológico e a nossa ecologia estaria contaminada por tanto agrotóxico, tanta química, tanta porcaria que o homem está destruindo o planeta. Né? E sabia que iam ter pessoas que iam nascer assim. Deus entende você, meu irmão, minha irmã, que passa por essa situação. Deus entende, porque você nasceu assim. Não há culpa sobre você. É como você ter nascido cego, surdo, mudo, sem um membro. Não importa o que as pessoas digam, Jesus te ama. Jesus te ama profundamente, ele não esqueceu de você, ele sabe que você nasceu assim. Eu conheço pessoas, eu tenho amigos homossexuais. São pessoas íntegras, são pessoas divertidas, inteligentes. E, claro, que eu tenho amizades, são pessoas assim que não são promíscuas, né? Seleciono também minhas amizades. Mas são pessoas muito capazes e com um coração enorme, né? Para ajudar, para acolher, para estender a mão. Mais do que muitos héteros, mais do que muitos pastores que eu conheci. Então é errado se prostituir. E a gente vê muito isso, né? Eu vejo prostituição na igreja. Teve um caso, eu não vou dar fontes aqui muito precisas para não identificar, porque não é essa a intenção, mas teve um escândalo que ocorreu num determinado ministério, numa igreja no Rio de Janeiro, onde o pastor estava abusando de menores da igreja, de adolescente, 16 anos, 15 anos, abuso de incapaz. Então o pastor ia fazer o aconselhamento, no aconselhamento rolava um clima, pastor casado, né? E acabou violentando várias meninas lá. Deu um estouro, a igreja recebeu um processo, né? Tem pastor que abusa sexualmente dos fiéis. Eu vi um pastor falando que a mulher tinha que ir para a igreja sem calcinha. Sabe? Pastor falando isso, sabe? Então pastor que usa de subterfúgios no altar para te enganar, para saquear o seu dinheiro, para te colocar medo. Tudo é o devorador. Tudo é o devorador, te matar, vai te destruir. Então dá dinheiro e compra a Bíblia de R$ 900 e entra na campanha de não sei quanto. Mentira! Os mentirosos não herdarão os céus, né? Então a gente vê tanta coisa. Ah, você condena, mas e as danças eróticas, né? Tem balada gospel, não tem? Tem balada. Você acha que Deus está feliz com uma balada gospel dentro do seu templo? Você acha que Deus está feliz com funk dentro da igreja? Com a pessoa de mini blusa, mini saia dentro da igreja, sensualizando, dizendo que é crente? Você acha que Deus está feliz com danças eróticas no altar, sob o subterfúgio de ser danças de adoração? Deus está vendo. Você acha que Deus está feliz de grupos de louvor que só querem brilho para si mesmos, só querem holofotes, que viraram artistas, que são atores, que interpretam papéis, que fazem de conta? A única estrela que tem que brilhar é Jesus. Nós queremos ver o cisco no olho do irmão, né? Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O amor é o elo perfeito. Quando você ama, você entende. Quando você ama, você começa a ter o olhar de Deus. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Colossenses 3, de 13 a 15. Ou seja, quando você se reveste do amor, para você se revestir do amor, você tem que conhecer o amor.
Quando você conhece o amor, quando você conhece a Deus, você começa a ter o olhar de Deus ao seu redor. Não o olhar de julgamento, tá? Mas o olhar de misericórdia, o olhar de perdão, o olhar de reconciliação, o olhar de acolhimento, o olhar de que quer ajudar. Deus é o soberano juiz. Que você faça suas escolhas certas na terra, porque haverão consequências na eternidade. Mesmo que as pessoas ao seu redor não percebam, Deus está vendo. Você não pode brincar com Deus. Você não é santo, eu não sou santo. Nós não somos perfeitos para julgar ninguém. Quem somos nós para julgar o irmão? Eu estou afirmando, há pessoas que nascem assim. Estudos científicos mostram isso. Mostrei, assista o filme, veja o livro, veja as matérias que nós postamos aqui. Estudos científicos provam, porque hoje nosso sistema está totalmente contaminado. E não é só homossexualismo, não. Já falei, é câncer, é infertilidade, é pressão alta, é obesidade. São os males do nosso século, que na década de 50, por exemplo, não tinha. Mudou. Deus sabia que ia mudar. Então, se é uma escolha, é pecado. Se você foi abusado na infância e de repente mudou a sua orientação, puxa, busca ajuda, vai fazer uma terapia. Porque se você continuar, é pecado. Né? Agora, se você nasceu assim, com 5 anos, 7 anos, você se descobriu assim, o que nós podemos fazer? Deus te ama. Eu te amo. E eu não estou aqui para condenar ninguém. Eu estou aqui simplesmente para dizer que o nosso Deus, o amor dele é muito maior que o nosso orgulho, que a nossa vaidade, que a nossa arrogância, que o nosso preconceito, que as nossas limitações. Ele é muito maior. A extensão e profundidade do amor de Deus. Deus me deu experiências tão especiais, tão maravilhosas. Esse Deus que eu conheço, que pela graça e misericórdia dele me deu condições de desfrutar de uma intimidade com o Pai tal, que você vai ver no livro A História de Dmitri, que esse Deus ama a todos e tem um plano de redenção para nós. Mas ele ama você também, que nasceu assim, viu? Então, não se preocupe com o que falam de você. E você que tem uma opinião, né, analógica, pensa um pouquinho mais, reflita sobre o que nós falamos, medita nos textos, medita nesse vídeo, assista de novo, e de novo, e de novo, né? E reformula os seus conceitos, porque se você continuar com esse ar julgador, com esse ar arrogante, você vai chegar diante de Deus, Deus vai dizer, o que você fez? Ah, eu julguei todo mundo, eu fui preconceituoso, eu destilei ódio, Talvez Deus diga para você, aparte-te de mim, vós que praticas a iniquidade. Né? Esse é o recadinho que eu tinha a dar para vocês, queridos. Que Deus te abençoe e te guarde e guie os seus caminhos nas veredas dele. Eu não vou mais falar desse assunto, mas eu espero que esse vídeo seja um marcador, um divisor de águas na sua vida. Assista o filme aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha, estuda, nos ajuda a expandir esse ministério, nos ajuda a expandir essa mensagem de reino, porque eu não ganho nada para fazer esse vídeo. Eu estou fazendo por amor a você. E eu estou fazendo, e quando eu gravo um vídeo desse, eu sei que eu vou levar tapa. Eu sei que eu vou levar pedrada. Eu estou dando a cara a tapa porque eu amo a Deus. E Jesus deu a vida dele por amor a mim. Então, eu vivo por aquele que morreu por mim. E se ele foi capaz de dar a vida, todo o seu sangue, suor e lágrimas, por amor a você, por amor a mim, eu estou aqui para receber as pedradas, eu estou aqui para receber os cravos, para receber os açoites, porque Deus disse que assim seria. Quando você anuncia a verdade, você é perseguido pelo sistema cultural e pela mentira. Que a verdade te liberte. Que Deus te abençoe e te guarde, querido.